irmãos, amém? Maravilha poder estar aqui com os irmãos nesta noite. Quero já, de antemão, agradecer ao pastor Felipe pelo convite, pela oportunidade. Nós já tínhamos conversado outro tempo e aprove a Deus que fosse, na data de hoje, poder estar com os irmãos, participando deste culto de Santa Ceia e apresentando também, como ele já me deu aqui a chancela para poder falar dos meus trabalhos. Da outra vez que eu estive aqui, eu já apresentei alguns, irmãos já conhecem, mas saiu outros trabalhos aqui, irmãos. E deixa eu mostrar para os irmãos rapidamente, nós temos ainda muitos trabalhos aqui. Esse aqui foi prefaciado pelo meu amigo aqui, o pastor William, né? E da outra vez que eu estive aqui fazendo até o lançamento mesmo, ele não estava, né? Esse é o Atos dos Apóstatas. Não é dos apóstolos, é dos apóstatas, né? É uma ironia aqui, né? Atos dos Apóstatas. Esse foi prefaciado pelo pastor William. E tenho aqui também, irmãos, esse acabou de sair, está bem, até quente aqui, é o Escatologia Bíblica, do arrebatamento até o perfeito estado eterno, né? Deus também nos deu a direção de trabalhos que a gente tem feito, palestras nas igrejas e tudo, aí acabou virando livro. E esse aqui que eu queria que o pastor Edson estivesse aqui hoje, é o Jonas e a história de nós todos. Esse aqui foi prefaciado pelo pastor José Edson. Primeiro aqui, do pastor William vendeu 1 milhão, esse aqui vai vender 2. Né? Tem que dar essa honra aí, né? Então, eu queria até entregar em mãos aqui do pastor Felipe, né, para repassar para o pastor Edson, esse aqui o Jonas. Tá bom, pastor? Glória a Deus. Se o pastor Jael puder tirar essa foto aí para nos ajudar. Pronto. Vou te passar o outro aqui. E esse aqui eu queria presentear o pastor também aqui. Obrigado. Escatologia também. Ajuda. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, vocês coloquem de pé, por favor, para nós lermos a palavra do Senhor. Aí tem aqui também os amigos de Paulo, esse é o primeirinho, se os irmãos quiserem. E o quinto, que é o Lucas, teólogo do Espírito Santo, a teologia carismática de Lucas, esse está esgotado. Muito bem, amados, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, palavra que é conhecida de todos os irmãos, texto que fala sobre a oração dominical, a oração do Senhor. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Só até aqui o verso 9, o verso 11, os irmãos, pode tomar assento, irmãos, em nome do Senhor. Maravilha. Glória a Deus. Muito bem. Quero fazer apenas um recorte aqui no versículo 9 e também fazê-lo no versículo 11. Versículo 9, o recorte que eu quero fazer é da expressão Pai Nosso. E do versículo 11, eu quero fazer um recorte aqui e extrair aqui a expressão o pão nosso. Amém? Digam comigo, Pai Nosso, e Pão Nosso. Mais uma vez. Maravilha. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Pai Nosso e Pão Nosso, definindo as minhas prioridades. Pai Nosso e Pão Nosso, definindo as minhas prioridades. Note que as duas expressões têm uma fonética assim semelhante, né? Pai Nosso, Pão Nosso. A quantidade de letras dessas expressões são também as mesmas quantidades, Pai Nosso e Pão Nosso, né? Então elas são muito semelhantes. E elas representam aqui tanto as necessidades espirituais do crente, quanto as necessidades materiais do crente, necessidades físicas, necessidades humanas. O Pai
nosso representa tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é do céu, tudo que está relacionado à nossa vida espiritual. E o pão nosso representa todas as nossas necessidades materiais, a vida cotidiana. Mas quando nós olhamos para esse texto, eles estão apontando para uma escala aqui de prioridade. O Pai vem à frente do pão. O Pai nosso está na frente do pão nosso nessa oração. Jesus, ele recebeu um pedido dos discípulos, Senhor, nos ensina a orar. E aí Jesus lhes ensinou a orar. Vocês vão orar assim, Pai nosso, e depois embaixo, pão nosso. Ou seja, o Pai vem à frente do pão. O Pai, as coisas do céu, as coisas espirituais, precisam estar acima das coisas desta terra. Não só na oração, mas em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas atitudes. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade hedonística, uma sociedade que só visa o seu prazer, visa as suas próprias vontades, e é possível, meus irmãos, que no meio cristão as pessoas também estejam vivendo assim, somente colocando as suas necessidades na frente da vontade de Deus, procurando buscar o Pai somente em busca de pão, colocando o Pai aqui como um meio e não como um fim. Eu vou buscar o Pai porque o Pai me dá pão. Eu vou para a presença do Pai porque o Pai tem pão para me dar. Então, nós estamos vivendo momentos assim que em muitas igrejas pessoas vão fazer campanha para buscar algo material. Deus passa a ser um meio de conquista. Deus passa a ser um meio de conseguir alguns benefícios, algumas coisas. Jesus, certa vez, ele multiplicou pães e as pessoas voltaram no outro dia, em uma multidão muito maior, em busca de pão, e vocês conhecem bem o que aconteceu. Ele não multiplica mais pães e não faz milagres naquele momento, e ele vai pregando uma palavra e dizendo que ele mesmo é o pão do céu, que ele mesmo é o maná que veio do céu. E aí o que acontece? As pessoas vão indo embora, as pessoas vão fugindo, porque elas entendem que naquele dia não vai ter pão da terra, que naquele dia não vai ter nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de pão material. E Jesus se vê sozinho com os apóstolos, com os 12, e ele pergunta para eles: vocês não querem também ir embora? E Pedro se levantou falando por todos e disse: Senhor, mestre, para onde é que nós vamos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa resposta de Pedro também deve ser a nossa resposta, também deve ser a nossa fala ao Senhor nos momentos das nossas dificuldades, nos momentos de privações da nossa vida, em momentos que Ele não responde às nossas orações, pelo menos não responde do jeito que a gente queria, abrindo aquela porta de trabalho, fazendo aquele milagre, concedendo aquela bênção. Como é que nós reagimos quando o Pai não nos dá aquele pão? Como eu disse, pão representa tudo que é material. Qual é o nosso comportamento quando o pão da terra não vem, quando aquilo que é material não nos é concedido? Qual é a resposta que nós damos para Deus? Será que nós vamos embora? Será que nós ficamos chateados? Ou vamos para outra igreja que tem uma campanha, onde tem alguém que fala que Deus vai dar o pão, ou aquela bênção, aquele milagre? Ou seremos como os apóstolos que dizem: Senhor, nós não vamos sair daqui dos teus pés, porque o que nós estamos buscando não é apenas o material, nós estamos buscando as palavras de vida eterna. Ela é o verdadeiro pão do céu. Será que, meus irmãos, nós não estamos agindo muitas vezes assim? Pai, me dá o pão. Mas se o Senhor não me der o pão, eu vou consegui-lo de outra maneira.
Porque tem pessoas assim, meus irmãos. Tem pessoas que vão ao Pai em busca do pão, em busca de algo material, em busca de uma conquista, de uma resposta. Mas se Deus fez silêncio, se Deus não abriu a porta, se Deus não estendeu as mãos, não fez aquele milagre, as pessoas estão dispostas a conquistar aquilo ali de outros meios, por outras formas, de outras maneiras. Ou seja, Deus, se o Senhor não me der este pão, eu vou consegui-lo de outra maneira. Paulo fala aos filipenses sobre os crentes cujo Deus deles é o ventre, cujo Deus deles, desses crentes, desse povo, é o próprio estômago, o próprio apetite, as suas próprias vontades. Um evangelho de pessoas que só buscam o seu bem-estar, um evangelho onde o homem é o centro, onde o homem é a medida de todas as coisas. Paulo falou dessas pessoas e ele disse que esse é o tipo de gente que só pensa nessa terra, que só busca as coisas dessa terra. E aí, meus irmãos, lá em Coríntios 15, Paulo diz que se nós esperarmos Jesus só para as coisas dessa terra, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Mas graças a Deus, irmãos, que nessa noite nós estamos aqui, porque queremos o pão do céu, que enche a nossa alma. Quantos vieram em busca desse pão, desta noite? Aleluia! E é interessante, meus irmãos, que só tem uma pessoa que ofereceu as riquezas materiais e ele não foi Jesus. Tem uma pessoa apenas que ofereceu as riquezas desse mundo se fosse adorado, e ele é o próprio Satanás. Jesus não ofereceu essas coisas. É certo que algumas pessoas podem ser abençoadas financeiramente, mas essa não é a proposta do Evangelho. Não foi isso que Jesus ofereceu. E aí, meus irmãos, falando dessa questão de prioridades, de colocar, de listar as nossas prioridades, eu fico pensando que muitas pessoas colocam sempre a sua vontade na frente da vontade do Pai, escolhem sempre primeiro o pão e depois o Pai. O Pai em segundo plano, o que me importa é o pão. E aí eu fiquei pensando, meus irmãos, colocar as minhas necessidades na frente das necessidades, das vontades de Deus, é ceder à tentação de transformar as pedras em pães. Vocês lembram bem, né, sobre essa palavra pão? Se nós voltarmos para o capítulo 4, voltarmos a folha aqui, chegarmos no capítulo 4, Jesus está vencendo os dias finais do seu jejum, da sua preparação, e ali o diabo aparece para ele ali, e diz para ele assim: olha, se você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. É uma proposta imediata, rápida, fácil para Jesus resolver o seu problema naquele momento, porque ele já estava com fome, fraco naquele momento. E aí eu fiquei pensando sobre esse texto, meus irmãos. Se a gente olhar para a proposta do diabo e tirar a pessoa dele aqui, a proposta não é ruim, a proposta não é pecaminosa. O que é que tem de mais para Jesus pegar aquela pedra e transformá-la em pão? Humanamente falando, não há nenhum problema aí. Mas acontece, meus irmãos, que nós precisamos ter cuidado para entender de onde é que vêm as propostas, de onde é que vêm os convites, de onde é que vêm os chamados, de onde quem é que está te orientando, quem é que está te guiando, porque pode ser uma coisa muito simples, mas se ela vem deste mundo, não serve para o crente. Se ela vem de Satanás, ela vai estar embutida, guindada, com alguns problemas, e Jesus logo percebeu e disse: não é só de pão que vive o homem, mas vive de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu prefiro ficar com a palavra do que com as propostas imediatas de Satanás. Aleluia, glória a Jesus. E falando ainda sobre pão e essa temática do pão, eu fiquei pensando aqui, meus irmãos, que não há nenhuma harmonia entre pedra e pão. Não há nenhuma harmonia entre pedra e pão. Vocês conhecem bem pão, pedra é pedra. E aí Jesus falou assim: olha, qual é o pai que se o filho lhe pedir
pão, o pai vai lhe dar uma pedra. Então olha aí a pedra e o pão aparecendo novamente. Ou seja, nenhum filho que pedindo ao pai pão, de maneira alguma o pai lhe dará pedra, porque pedra e pão não são as mesmas coisas, não têm as mesmas finalidades, não servem para as mesmas coisas. Pedra tem os seus objetivos, seus propósitos, e pão tem outro. A natureza de ambos é diferente, a essência é diferente, mas acontece, meus irmãos, que tem algumas pessoas que não percebem, que estão digerindo pão, estão digerindo pedra, achando que estão digerindo pão. Tem muitas pessoas que estão escolhendo pedras para se alimentar, ao invés de se alimentarem de pão. Tem muitas pessoas que estão indo pelas propostas de Satanás, ao invés de ficar com o pão de Deus, com o pão do Senhor. E aí eu estive olhando para um texto bíblico que eu acho interessante, Provérbios 20, versículo 17, ele diz ali: suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas. Suave é para o homem o pão da mentira, mas enchendo a sua boca, ele a encherá de pedrinhas. Em outra tradução diz cascalho. Irmão, imagine você encher a mão de cascalho, esse que a gente que tem nas ruas, né, que a gente anda sobre cascalhos, encher a mão de cascalho e tacar na boca. É isso que o texto está dizendo. Muitas pessoas se deixaram ser levadas pelo pão da mentira, pela proposta de Satanás, pelo imediatismo de Satanás de transformar pedras em pães. Mas quando chegou à boca, certas pessoas entenderam que não era pão, não tinha gosto de pão, não tinha textura de pão, feriu a sua boca, e agora estão sofrendo, machucados lá fora. Sabe por quê? Porque preferiram o pão de Satanás. Na verdade não era pão, era pedra. Preferiram as propostas mundanas, que não era pão, era pedra, e encheram as suas bocas de ferida, e já não podem mais louvar o Senhor. Então o pão do mundo, meus irmãos, quando entra na boca, ele é cascalho, quando chega no estômago, fará mal. Mas o pão de Deus, o pão do céu, ele enche o nosso coração de alegria e da presença de Deus. Aleluia. Quantos vão comer do pão de Deus nessa noite? Oh, glória ao nome do Senhor. Satanás pode até mostrar ao homem a vantagem de conseguir pão rápido, mas ele não vai falar do preço final disso daí. Não vai falar do preço final. Isso ele fez com Eva, né? Se você comer desse fruto, vocês vão ficar igual a Deus, né? Pode comer, não tem nenhum problema, vocês vão ficar igual a Deus e etc. E eles ficaram realmente igual a Deus, mas no conhecimento do bem e do mal. E não podendo evitar o mal, eles se tornaram pecadores. Por quê, meus irmãos? Porque aceitaram uma proposta barata, uma proposta rápida, uma proposta irrefletida, uma proposta sem analisar os fatos, a verdade, colocando em dúvida a verdade de Deus. Porque essa mulher colocou em dúvida a verdade de Deus. Ela disse não, ele disse que não pode comer, não pode tocar, não pode olhar. Mas Satanás disse não, certamente parafraseando aqui, ele não estava falando sério com vocês. Então, meus irmãos, ela vai tocar naquele fruto, e com isso vai vir o pecado, e será expulso do paraíso, tanto Eva quanto Adão também. E aí eu fico olhando para esse texto, meus irmãos, tanto para o texto que lemos, para o texto da tentação de Jesus. Eu fiquei pensando o seguinte, que Satanás, ele pode mostrar a facilidade de conseguir o pão, né? Porque foi muito fácil quando ele fala para Eva, toma fruta, come. Ele fala com Jesus, as pedras estão aí, transforma em pão. Então ele pode até mostrar a facilidade de conseguir o pão, mas ele não vai mostrar a dificuldade de digerir o pão. Meus irmãos, tem muitas pessoas passando por tantos problemas na sua vida, que não fora Deus o responsável, foi porque não ouviu a voz de Deus, foi porque deixou-se levar pelo imediatismo de uma proposta, e agora, meus irmãos, estão amargando. Sabe por quê? Porque ele viu o imediatismo de ter alguma coisa, de satisfazer as suas necessidades, mas não sabia
sabia ela que seria difícil digerir aquilo que ele estava tomando para si. Pedras transformadas em pão sempre serão pedras. Pedras podem ser pintadas como pão, podem ser tomadas ali uma pedra e pintada, o melhor artista, mas ela sempre será pedra. Então não se deixe levar pelos olhos, não se deixe levar pelo imediatismo, não se deixe levar pelas suas vontades urgentes, porque elas podem prejudicar a sua vida espiritual. Se o pão não chegar para você na hora, se a tua bênção não chegar, não aceite qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque o Pai conhece todas as nossas necessidades. Aleluia. Existe, meus irmãos, uma guerra em cada um de nós, e é uma guerra travada entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Aquilo que é urgente é uma coisa do momento, é uma coisa que a gente quer tanto, né? É como uma criança que quer um brinquedo, que quer comer um doce no momento que não é para comer, antes do almoço. É uma coisa urgente, né? Então nós temos também diante de nós muitas vontades urgentes, necessidades que nós julgamos urgentes. Mas acontece, meus irmãos, que entre nós está urgente, está aquilo que é importante. Sua vontade pode ser urgente, suas necessidades podem ser urgentes, mas é preciso observar, porque que o crente, quando vai em busca de um urgente, ele pode estar destruindo aquilo que é importante na sua vida, aquilo que é importante na sua vida. Entre o urgente e o importante, fique com aquilo que é importante, fique com aquilo que é importante, não abra mão da palavra, da vontade de Deus. Foi o que disse Jesus para Satanás. Jesus estava com fome, mas disse: nem só de pão vai viver o homem, mas vai viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não sacrifique o importante por causa daquilo que é urgente na sua vida. E invocando novamente o Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse assim: olha, trabalhai pela comida, não pela comida que permanece, mas trabalhai por aquela que permanece para a vida eterna. Oh, meus irmãos, nessa noite nós estamos trabalhando pela comida que subsiste, nessa noite nós estamos investindo no nosso espiritual. É por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos trabalhando, nos esforçando por aquilo que é espiritual. Aquilo que é urgente, meus irmãos, ele dura muitas vezes um momento de tempo. Aquilo que é urgente dura um espaço de tempo, mas aquilo que é importante, ele dura para toda a eternidade. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, vai permitir que nós vivamos para toda a eternidade na presença do Senhor. Aleluia. O urgente pode trazer uma alegria momentânea, mas aquilo que é importante para nós, nos trará felicidade eterna. Aleluia. Jesus, quando no capítulo 4 ali do Evangelho de João, depois que ele pregou para aquela mulher samaritana, os discípulos lhe trouxeram comida e disse: mestre, nós trouxemos comida. E aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram assim: mas quem trouxe comida para ele? Quem trouxe alimento para ele? E ele responde: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Oh, meu irmão, quando a gente come aquele prato maravilhoso e fica satisfeito, né? É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: o que me deixa satisfeito é fazer a vontade do Pai Celestial. Isso para mim é alimento, fazer a vontade de Deus. Oh, meus irmãos, não tem satisfação maior do que fazer a vontade de Deus. Isso é alimento para as nossas vidas. Aleluia. Quando o Pai é uma prioridade para nós, meus irmãos, temos prazer em fazer a sua vontade. Isso é alimento para nós. Isso é satisfação para nós. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que, voltando ao texto da tentação, diz ali que Satanás tentou Jesus de todas as maneiras e não pôde. E quando o capítulo 4, verso 11 de Mateus diz aqui, que ausentando-se Satanás, vieram os anjos e os serviram.
Ausentando-se Satanás, vieram os anjos e o serviram. Jesus havia acabado de rejeitar as propostas de Satanás, então Deus manda os anjos para lhe servirem. Jesus havia acabado de rejeitar aquela proposta imediata, foi só Satanás sair de cena, que Deus já tinha algo preparado para os seus servos. E com isso eu quero deixar duas lições rapidamente para a gente já voltar a palavra para o pastor Felipe. Quero deixar duas lições só sobre isso. Uma é que o Pai não está alheio às nossas necessidades. Deus não está alheio às nossas necessidades. Quando nós priorizamos Deus, Ele também vai cuidar das nossas necessidades. Ele também vai cuidar das nossas necessidades cotidianas. Ele não vai simplesmente nos privar de algo, simplesmente para mostrar para nós que Ele é a nossa prioridade, não. Mas quando nós priorizamos Deus, Ele também vai estar atento às suas necessidades, meu irmão. E quem sabe você chegou aqui cheio de necessidades, de problemas, de coisas para resolver na sua vida, mas você veio, você priorizou o Pai, e Ele lhe manda dizer essa palavra nessa noite. Ele não está alheio àquilo que você necessita, aleluia. Foi só Satanás sair de cena, que o Senhor mandou os anjos para enviar a Jesus o alimento ali do céu. Oh glória, eu quero profetizar de Deus na sua vida, meu irmão, que o tempo de Deus enviar a provisão na sua vida está chegando. Sabe por quê? Ele conhece aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, e porque você está priorizando a Ele, Ele já está preparando no céu um banquete espiritual para a sua alma. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Foi só Satanás sair, meu irmão, que Deus mandou a bênção. Aleluia. Tem aquele momento da nossa vida que vem momento de combate, momento de batalha, momento de angústia, e o cristão vai resistindo, vai lutando, vai entrando numa batalha renhida, como Jesus entrou, mas o cristão não arreda pé. Ele tem as suas prioridades, ele tem a sua meta, ele tem Cristo como seu alvo, ele tem a palavra como a sua lei, a lei de Deus no seu coração. Ele não abre mão, mas acontece que essa batalha também cansa o crente, como Jesus aqui deve ter ficado muito desfigurado, cansado, abatido fisicamente naquele momento, depois de 40 dias sem comer, deve ter ficado muito abatido, mas o Pai, meu irmão, enviou ali no deserto o pão para o seu filho, porque sabia que o seu filho não podia sair daquele deserto ali daquela maneira, então ele envia o alimento para o seu filho, para que ele pudesse comer e sair daquele momento, daquele deserto. Aleluia. Deus está enviando o pão do céu nessa noite para os nossos corações, meu irmão. Deus conhece as suas necessidades, e na hora certa Ele vai suprir com o pão dessa terra também. E a segunda lição que eu vejo nesse texto é que o Pai premia com bênçãos do céu aqueles que o priorizam nessa terra. O Pai prioriza, o Pai premia com bênçãos do céu aqueles que lhe priorizam nessa terra, aqueles que não vão buscar o pão de qualquer maneira, que não vão tomar a frente, que não vão sair na frente de Deus, que não vão fazer a própria vontade, que não vão tomar os seus próprios caminhos para resolver os seus problemas, mas que aguarda e que prioriza o Pai, porque sabe que muitas vezes um caminho que o cristão vai tomar para resolver um problema, Deus não está nele, ele pode prejudicar as coisas mais, pode aumentar os problemas. Então ele espera no Senhor, ele aguarda em Deus, ele aguarda e confia no Senhor. E quando você prioriza Deus, meus irmãos, os céus te premiam com bênçãos celestiais. Quando você prioriza os céus, eles vão te premiar com as bênçãos do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É importante que nós venhamos priorizar os céus, meu irmão. É importante que nós vamos mostrar para Satanás, para o mundo, que o Pai está na frente do pão. Aleluia. Nós podemos orar, pastor? Podemos orar, você pode se colocar de pé nessa noite.